Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema bolo que não foi virado. Evangelismo imprestável. Êxodo 3, 10 e 11 está escrito: Eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Meus irmãos, para os adeptos de Freud, ao analisar a pergunta que Moisés fez a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Eles diriam, os adeptos de Freud, que Moisés precisava de uma cura interior. Os adeptos de Freud, ao analisar essa pergunta de Moisés a Deus, quem sou eu para enfrentar Faraó, diriam que Moisés precisava de uma terapia regressiva, ou seja, Moisés precisava passar por uma investigação do seu passado, a fim de descobrir o que estava levando à repulsa de não querer enfrentar o terrível Faraó. Para os adeptos de Freud, Moisés estava com uma baixa autoestima. Portanto, Moisés precisava ouvir mensagem do tipo como elevar sua autoestima, como descobrir o seu potencial. Você é mais precioso do que o ouro de Ofir. Meus irmãos, à luz da psicologia freudiana, Moisés precisava passar por sessões de psicoterapias para aumentar a sua autoestima, para aumentar a sua força interior, porque Moisés estava com o complexo de inferioridade, segundo os adeptos da teoria de Freud. Se analisarmos, meus irmãos, os versículos posteriores, a partir do verso 12 do capítulo 3 de Êxodo, nós vamos verificar que no diálogo que Deus estava tendo com Moisés, primeiro, Deus não elogiou Moisés, Deus não tentou colocar pensamentos positivos na mente de Moisés, Deus não fez nenhum discurso para mostrar que Moisés era alguém e tinha potencial interior. Não, no versículo 12, logo em seguida ao versículo 11, Deus foi enfático e disse a Moisés: Eu serei contigo. Meus irmãos, isto basta. Aqui tem uma lição para cada um de nós, para fazermos evangelismo, para fazermos a obra de Deus. Uma coisa é suficiente: é Deus estar conosco, é estarmos na dependência de Deus. É lamentável que algumas igrejas fazem testes de personalidade para identificar os temperamentos dos seus membros, para inseri-los em determinada área de evangelismo. Há igrejas que criaram o departamento de psicologia e estão aplicando testes de personalidade para classificar as pessoas segundo as suas habilidades, como meio de identificar a capacidade de sucesso na obra de Deus. Meus irmãos, a Bíblia não faz alusão aos tipos de temperamentos. A Bíblia nem sequer classifica as pessoas segundo as suas habilidades. O discípulo de Cristo não precisa descobrir como aumentar sua autoestima, não precisa descobrir como fazer crescer o seu potencial interior,
a sua força interior. Não. O discípulo de Cristo precisa só de uma coisa: de Deus estar com ele, de ele estar na dependência de Deus, na entrega da mensagem do Evangelho. Eu serei contigo, disse Deus a Moisés, quando Moisés disse: quem sou eu para enfrentar Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Meus irmãos, igrejas que estão aplicando testes de personalidade entre os jovens para descobrir a aptidão ministerial dos jovens, estão anos-luz longe do Evangelho, porque estão focando no ego humanista. Escute bem uma coisa: cursos que tentam ajudar os crentes a se compreenderem, tendo como foco o eu, estão privando os crentes da presença e do poder de Deus que Moisés vivenciou e experimentou. Para fazermos a obra de Deus, precisamos uma só coisa: volver os nossos olhos para o Senhor e ficar na dependência dele. Tão somente isto. Deus não escolheu Moisés pela sua elevada qualificação. Não, ele escolheu Moisés porque Moisés era o homem mais manso da face da terra. Números 12:3 está escrito com respeito a Moisés. Abre aspas. E era Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Aqui cabe a pergunta: por que é que Deus escolheria o homem mais manso na face da terra para enfrentar o tirano Faraó? Qual é a razão disso? É para ensinar aos israelitas que deveriam confiar somente em Deus, depender somente de Deus e não confiar nos homens para o seu livramento. Meus irmãos, no diálogo ali de Deus com Moisés, lá no versículo 4, no capítulo 4 de Êxodo, verso 10, naquele diálogo Moisés disse para Deus: eu não sou homem eloquente. Moisés até ali ele não tinha entendido que Deus controlaria toda a sua língua e para comunicar a verdadeira mensagem a Faraó. Deus controlaria, fazia o controle das palavras de Moisés para comunicar o que ele, Deus, queria. E Moisés até então não tinha entendido isso. Meus irmãos, escute bem uma coisa: não se pode valorizar a eloquência em detrimento da dependência de Deus. Precisamos entender que o mensageiro nada é. O que importa é a mensagem do Evangelho ser transmitida na dependência de Deus. Aí sim tem frutos. Meus irmãos, a pessoa pode ser a pessoa mais eloquente da face da terra. Se ela não estiver na dependência de Deus, o que ela vai oferecer aos ouvintes nada mais é do que farinha de rosca mofada. Paulo é enfático em 1 Coríntios 2, 1-5. Ele diz: quando fui ter convosco, anunciando-vos o Evangelho, o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem e de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: quando eu fui vos anunciar o Evangelho, eu fui na dependência de Deus. Isto basta, meus irmãos, para o evangelismo. Meus irmãos, quando é que a dependência de Deus é banida? Quando a igreja começa a oferecer cursos do tipo como elevar sua autoestima, como aumentar sua força interior, como descobrir o seu potencial. Aí essa igreja já baniu a dependência de Deus. A conversão para aquelas pessoas
que fazem a obra de Deus sem a dependência de Deus, eles entendem que conversão é simplesmente a pessoa levantar a mão, ir até a frente, repetir a oração rápida do pecador e preencher uma ficha. Para eles, conversão é isso. Meus amados irmãos, Oséias 7,8 está escrito: Efraim com os povos se misturam. Efraim é um bolo que não foi virado. Meus irmãos, o evangelismo, a obra de Deus, quando é feita sem a dependência de Deus, ela é infrutífera. É um bolo que não foi virado. Um bolo que de um lado é cru e do outro lado é queimado, para nada serve. Ninguém vai querer um bolo que de um lado está cru e do outro lado está amargoso, porque foi queimado. Assim é a obra de Deus, assim é o evangelismo feito sem a dependência de Deus. Torna-se um evangelismo infrutífero, imprestável. Meus irmãos, busquemos a dependência de Deus. Nada substitui estarmos na dependência de Deus para fazer a obra dele. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e a sua família. Louvado seja Deus. Amém e amém.